Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Então, né, ontem, depois do jogo, vesti A a Julice, roupa, a a máscara, a Julice, máscara da Julice. coloquei a máscara nível Julice, né? Falei, não vou dormir, porque se eu for dormir, não vou acordar. E vou ficar acordado até a hora do jogo. Aí começou, Isaac, um ponto de bloqueio, né? Começou o jogo, eu falei, nossa, hoje, né, promete. Só que aí depois, eu falei, o que que tá acontecendo, né? Parece um pesadelo. Nada dava certo. Começar pela aquela formação que eu não entendi. Ontem eu até falei que eu achei que se ele colocasse o Mike hoje, poderia ser meio que para queimar o Mike, né? Já que o Mike não tá jogando. Mas hoje eu senti que, sei lá, parecia que ele queria queimar o Thales, de colocar o Thales para passar junto com o Leal e Adriano, porque não tem nenhuma explicação. Assim, são os dois piores passadores da seleção ali, dos que estão no elenco. E assim, aí ele colocou o Thales meio que para passar a quadra inteira, né? Porque nenhum dos dois passa. E eu falei, não, o Thales já é tão criticado, né? E aí, ainda nessa situação, aí eu falei, não, não tem condições. Ainda teve um coisa que eu achei pior ainda, que ele fez uma inversão, colocou o Adriano de oposto, e o Adriano tinha que passar para o Leal atacar. E eu falei, nossa, né? Assim, não tem explicação, porque assim, um passador pior que o outro, né? E o Adriano, teoricamente, seria pior, né? Porque ele é mais novo. São 13 anos de diferença. Então, assim, eu falei, não tô acreditando, né, no que eu tô vendo. E eu tô vendo e não tô acreditando. E aí, e a França errando, né? Assim, ganhando do Brasil e a França errando. Eu acho que ali, se a gente for colocar numa média, são 8 pontos por 7, né? Então teve um placar que eu acho que foi 25-16, 25-18, então o Brasil não ia chegar nem aos 10. E aí eu falei, nossa, não tô acreditando. E aí depois do jogo parece que foi no segundo set, né? Que foi um momento ilusão. O Brasil começou a ficar na frente. Aí que aí começou a desandar, 22-22, eu acho. O Brasil tomou um ace, que o Nauber até falou, né, que assim, a bola teoricamente era do Adriano, porque ele estava em cima da linha e o Thales estava tendo que cobrir a quadra toda. Aí o Nauber ainda falou bem assim, né, só que o Thales, ele tem que fazer o fundo funcionar, né, assim, ele não passa, né, não entra para passar, mas ele também não fala assim, a bola é sua, né, não tem essa liderança. E aí isso complica. Aí depois, eu acho que tava 20, 24, 22, era 23, 22, o Bruno faz o quê? Bota uma bola, que a bola saiu rodando mais que um peão, porque se fosse na Superliga já tinha marcado 2 toques, não tinha nem dado continuidade ao jogo. A bola foi super baixa, aí não lembro que estava na ponta, só passou, foi para lá, a França foi e fez 2-0. Eu falei, pronto, aí já era, não vai ganhar mais nada. E foi isso, né? Assim, a França errou muito e mesmo assim o Brasil não conseguiu ganhar um set, o que me preocupa mais ainda, né? Porque geralmente quando um time erra demais, o outro pelo menos consegue, né, ganhar um set. E a gente não conseguiu ganhar nenhum set, sendo que a França entregou um set, né, 26, 25, 26 pontos. Eu falei, não, não é possível. E também ali os dois centrais, né, estavam jogando muita bola, mas jogar contra Canadá é fácil, né? A gente quer ver jogando contra time grande. Não adianta fazer 10, 20, 30 pontos contra o Canadá, chegar contra a França e ninguém conseguir colocar bola. O Isaac fez o primeiro ponto de bloqueio do jogo e o Flávio ele foi fazer o último ponto de bloqueio do jogo. Então, assim, um marcou um ponto de bloqueio na primeira bola do primeiro set, e outro foi marcar lá no final do terceiro set. Então, assim, a gente não pode ficar 3 sets sem bloquear e o técnico ver isso acontecendo e não trocar os centrais. Quando ele foi trocar, já era tarde, né? Então, assim, nossa, foi bem frustrante assistir esse jogo. E aí o Brasil caiu para o terceiro lugar no ranking, né? Que aí tinha gente falando, ai, mas o ranking não importa. Mas quando a gente estava em primeiro, todo mundo falava do ranking todo dia. Aí agora que a gente está ladeirando, que agora é importante, né? Que vai servir para a classificação dos Jogos Olímpicos. Mas assim, foi horrível. Acho que foi um dos piores jogos aí que eu acho que foi. Lembra que a gente falou, Vanessa, que os jogos com a República Dominicana eram os piores jogos? Eu tô sentindo que o Brasil tá me frustrando desse jeito. Esse jogo de hoje, pelo menos, não foi assim legal de assistir, né? Ainda mais pelo horário, né? 3h40 para ver isso. Serginho, Vanessa, querida, eu vejo a Sérvia no primeiro escalão, sim. Mas, Serginho, volto a repetir: a Sérvia não colocou seus principais jogadores em quadra contra o Brasil. Todos eles fora, acompanhando o jogo do banco de reservas. Naquela oportunidade, o técnico deles, o Igor Kolakovic, nem
tentou escalá-los, né, colocá-los em quadra para reverter aquela situação. Deixa eu trazer outra mensagem aqui. O Gilberto acha que a seleção da França é um time muito forte, atual campeão olímpico. Queria trazer aqui, cadê? O Johnny falando, Marcelo Mendes, ótimo técnico, mas veja como está a Argentina. A Argentina não está com sua força máxima na Liga das Nações. Aldo pergunta como ser membro do canal. Aldo, deixa eu só compartilhar aqui a tela para te mostrar. E aí a gente já segue aqui com as análises. O Simon, tenho certeza que está com a língua quente ali para falar da seleção masculina. O Simon tem aparecido pouco, mas quando aparece é uma participação marcante. Olha só, Aldo, aqui eu estou compartilhando a tela aqui do nosso YouTube. Aqui embaixo tem esse botão branco escrito Seja Membro. Deixa eu dar um zoom para ver se melhora aqui a navegabilidade. Aqui, olha só, seja membro, ao lado de Analytics e editar vídeo, seja membro. É só você clicar aqui no Seja Membro. A gente trabalha com 2 planos, tá? Um plano para quem quer só apoiar o nosso canal, gosta do nosso trabalho e quer só apoiar. E tem um outro plano que é para você também ter acesso a conteúdos exclusivos. No caso, a gente tem aí lives exclusivas com Cacá Bizoc, temos entrevistas exclusivas, temos conteúdos que a gente produz apenas para os membros, tá certo? Então é só apertar o botãozinho ali do Seja Membro, você escolhe um dos 2 planos, é bem simples. Qualquer coisa, me chama aqui no chat que eu tô de olho, tá bom? Simon, vamos te ouvir. Deixa eu só comentar que o Romário estava falando, acrescentar. Hoje eu tive a sensação, Romário, de ver Brasil e Estados Unidos no feminino. Sabe que a gente fica frustrada que o Brasil não consegue jogar junto, que o Brasil se apequena, que o Brasil não consegue passar, às vezes, dos 20 pontos contra as americanas. Fiquei com essa sensação Sim. hoje, vendo o E Brasil. eles estavam. Uma coisa que me irritou, Vanessa, que eles estavam debochando do time do Brasil o tempo todo, e os brasileiros não reagiam, sabe? Assim, eles ficavam rindo, olhando, encarando a quadra brasileira, e assim, parece que tava tudo bem, sabe? Os brasileiros não estavam nem aí. Ah, mas o pessoal falou muito do NHP. Ele sempre joga assim, rindo. Para ele tá tudo bem. Se ele errar, tá tudo bem. Ele começa a rir também. Eu não acho que seja deboche da Não, parte do mas NHP. geralmente os brasileiros, assim, reagem, né? Pelo menos, assim, dão umas encaradas também, ficam olhando. Mas hoje, assim, às vezes eles Lazedo. baixavam até a cabeça, então, assim, nossa, tava um clima muito pesado nesse. O Matt até falou aqui, o deboche foi de longe a pior parte. Mas no caso do IHP, acho que ele joga assim, sempre rindo, sempre achando graça de tudo. Mas vamos lá, eu quero ouvir o Simon. Boa noite, Simon. Obrigada por você estar aqui. Vou repetir, o Simon tem aparecido pouco, infelizmente, mas quando aparece é para marcar aqui o seu nome. Chegou sua hora, Simon, de dar o seu show. Boa noite. Me fala o que você achou desta partida entre Brasil e França. Jogar contra a França é sempre muito legal, porque você descobre que realmente você torce pro Brasil, né? Quando você olha pra dentro da quadra e vê o Mbappé fazendo aquelas palhaçadas, dá vontade de entrar lá e dar umas boas porradas na cara dele, que ele é Se ele muito fosse folgado. Brasil. Mas se ele fosse. Você usou uma palavra excelente para definir o HP. Ele é folgado, ele é folgado. Eu acho que é o jeito Ele é a dele. Thaísa, gente. Ele é a Thaísa do feminino. Você gosta de Thaísa, você torce por Mina. Senão você tem ranço. Porque não dá, entendeu? Thaísa é muito afrontosa. E Mbappé é muito afrontoso. Ele olha assim, tipo assim, eu tô pingando a bola aí, você não vai conseguir defender, não. Eu quero se ele usar fosse mais. brasileiro, você ia gostar dele? Se ele fosse Eu ia brasileiro. gostar pra caramba, mas eu não é o teu ranço. É, agora, eu tomei um susto quando eu vi o Cachopa e o Brasil sem fundo de quadra nenhum. Eu não entendi. Eu acho que ele colocou o Adriano para expor o Adriano, para falar assim: vou dar a sua chance para você poder passar vergonha, para eu poder ter uma justificativa para eu não te colocar de novo e não te dar mais oportunidade na seleção. Não faz sentido você colocar um levantador que tem como perfil acelerar uma bola, que não tem como perfil jogar uma bola alta com o Bruninho, um jogo mais cadenciado, e não dá passe para o cara jogar. Como que ele coloca Cachopa de titular e não dá passe? Como que um levantador igual o Cachopa, que tem um estilo de jogo bem mais parecido com o Mago, joga sem passe? Ele queria expor o Cachopa também, para poder deixar bem claro que a seleção também não joga com as reservas como um todo. Não faz sentido eu deixar 2 passadores no banco
e colocar 2 caras que não passam nada para poder jogar. Entendeu? Na verdade, deixar 3, né? Porque tinha o Lucarelli também. O do Cruzeiro, que agora eu esqueci o nome, e o do Minas, que eu também esqueci o nome. Gente, 3 passadores no banco e eu coloco Adriano que quina tudo. Entendeu? Hoje, o Adriano, pelo menos, não dá dando pra discutir, Vanessa. Honorato e Rodriguinho. Isso. Hoje o Adriano pelo menos virou bola. Eu acho que de 10 ele virou 6. Pelo menos isso, mas era coisa que nem estava fazendo na seleção. Ele não vinha bem nem nos ataques e muito bem no passe. E o Leal não é bom passador. A diferença do Leal para mim, eu acho que ele é titular da seleção e de grandes times porque ele não passa bem, mas ele costuma resolver na frente na rede. Mas o Leal hoje acho que teve 26% de ataque. Como que o atacante da altura de Leal, tipo, só tem essa responsabilidade na seleção praticamente de atacar, não estava resolvendo na bola. 26% é uma coisa muito pouca. E o maior pontuador da partida ter 9 pontos, que foi o Darlan. Tipo, 9 pontos para 3 sets é muito pouco. E aí ele vai lá e tira Isaac, que não estava bloqueando, mas estava resolvendo suas bolas. E também não tem como cobrar de central um bom jogo se você não tem passe para poder jogar. E não coloca o Mike para poder jogar. Não tem side-out, não tem alguém para poder defender, para poder possibilitar um contra-ataque. Como é que ele quer fazer o time render? Na minha opinião, ele não tinha intenção nenhuma de rodar time. A minha intenção, eu acho que a intenção dele foi só expor alguns jogadores para ele poder ter uma justificativa de poder falar que aqueles jogadores é um problema, como ele fez lá em Tóquio, né? Que depois ele deu uma entrevista ridícula falando que como é que ele roda o time. Quando ele rodou, ninguém resolveu. Gente, ninguém vai resolver o pepino se antes eu não tive oportunidade, não. Se ele tivesse jogadores que tivesse jogado contra o Canadá, contra a Alemanha, ele teria jogadores mais preparados para enfrentar a França. Agora ele dá para uma galera que está uma vida no banco, do nada ele dá um jogo contra a França para ele querer que a galera resolva o problema. Não vai resolver, não faz nenhum sentido. E depois tira o Cachopa, que estava indo bem, o Cachopa não fez o melhor jogo da vida dele, mas ele também não estava comprometendo. E coloca o Bruninho, que tava lá igual o peão, girando a bola, e entrou assim, para não falar que não fez muita coisa, defendeu algumas bolinhas lá, e tipo, não fez mais nada, entendeu? Não levanta o jogo, ele precisava de alguém para poder mudar o jogo, entendeu? Eu acho que hoje era um ótimo dia para ele poder colocar um time legal para poder o Brasil poder mostrar serviço, e ele não fez isso, só tava expondo os jogadores, que eu achei ridículo. Eu achei que ele tá passando vergonha. Ele agora já é o terceiro do ranking, ele tá colecionando vergonha. Eu acho que ele vai em busca de mais vergonhas porque ele ainda não tá satisfeito. Eu acho que ele tá achando que é pouco pra carreira dele. Esse tanto de vergonha que ele tá passando, não tem como passar pano pro Renan, não. Não tem como, tá impossível. Se você procurar, não acha. Gente, não acha. Eu não sei o que. Agora eu fico me perguntando, aquela comissão toda é antiga de seleção, como que parece que tá todo mundo passivo diante da situação, a própria CBV ninguém fala nada. Tipo, liga lá e fala com ele assim, ó, já que você não coloca, pode colocar o Mike pra poder jogar agora, pode colocar pro Cachorro por minha conta, entendeu? Ninguém faz nada, deixa o cara ficar lá passando vergonha e a seleção só vai caindo. E eu acho que não deve ganhar nem Vianel e não deve passar maior vergonha no Mundial. E passar vergonha com o time daquele, porque se você for olhar as peças soltas, são peças que qualquer time do mundo gostaria de ter e seria titular em grandes seleções. Agora, na seleção brasileira, não consegue encaixar nada. Só para poder passar vergonha. Obrigada, Simon. Débora, que é membro do nosso canal, um beijo, Débora. Não que eu goste e defenda o Renan, mas talvez ele tenha poupado o Lucarelli, que já vem de lesão. De qualquer forma, iria expor o Rodriguinho ou o Adriano. A questão, Débora, é que se ele quer poupar o Lucarelli, por que ele me coloca um atacante que não tem passe, não tem um fundamento de passe como seu melhor fundamento, junto com o Leal, que também não é bom passador, porque não colocou o Norato, porque não colocou o Rodriguinho, que passa melhor que o Adriano, ficou uma formação esquisita. Parece que quis expor o Adriano, ficou esquisita. Vamos ouvir Alan. Boa noite, Alan, estava com saudades de você. A gente conversou tanto ano passado
durante os Jogos Olímpicos. Chegou o seu momento de falar, Alan, sobre esse Brasil e França. Oi, boa noite. Tava com saudade. Eu sempre venho na encrenca, né? Quando o Sesc Rio tava ruim aí das pernas lá, perdendo para um monte de gente, eu também vim. Mas. Inclusive, disseram no chat, não sei se você leu, que você é o Casimiro aqui do Golden State, viu? Sempre metem essa. Esse negócio do ponteiro tem mais uma questão ainda, né? Porque por que colocaram Lucarelli e Leal para jogar contra Canadá, reserva? O problema é esse, é Canadá reserva, não é nem o Canadá titular. Contra a Sérvia, reserva. Eu não sabia. Cara, igual o Celso falou, coloca no início, vê o time como é que tá. Se o time titular encaminhou a vitória, troca. No próximo set, já dá rodagem para essa galera, para essa outra galera mais nova, para poder dar consistência, dar volume a eles. Não tem problema de perder. Uma coisa é o que a gente esperava com a seleção feminina. Se perder, a gente entende por que está perdendo. É um processo de renovação. Elas vão maturar, elas vão melhorar pouco a pouco. Agora, colocar os mais velhos e perder, aí é querer ser criticado. Aí agora, não vem contra uma França, que é líder da VNL até então, colocar os garotos mais novos para tentar resolver. Não tem como. Não tem como. Eu acho que a comissão técnica está super perdida. Eu concordo plenamente com o Celso. Eu fiz a pergunta dos dois ponteiros, né? Porque o Nauber falou muito, a bola é do Adriano, a bola é do Adriano. Eu não sei se a bola é do Adriano, porque o Thales, que tem que comandar aquele fundo de quadra, ele deveria empurrar o Adriano, porque no jogo contra os Estados Unidos, o saque da França estava indo naquela direção. E quem viu o jogo contra os Estados Unidos teve uma percepção muito clara, porque a câmera estava exatamente igual. E a França e Estados Unidos, e França e Brasil estavam na mesma posição. A bola sempre fazia o mesmo movimento, de ir na direção da linha. Tanto que eu até comentei com a minha esposa, que eu falei assim, vai precisar cobrir a linha, porque senão vai tomar isso toda hora. Então, o Adriano veio mais para perto da linha porque ele estava na rede de 2, então ele precisava resolver. O Thales precisava entrar. O Thales entrando, precisava o Leal entrar também. E não entrava, então ele tomava toda hora. Aí ele dava o passe para dentro da linha, a França dava entre eles. Ele vinha entre, dava na linha. E claro, é vôlei básico isso, a gente aprende isso na escolinha. Ainda mais em nível de seleção, que é extremamente tático. E outra coisa que me incomodou muito, e é um negócio assim, o Carlão falou isso. Quando eu vi o Carlão falando isso, eu falei, meu Deus do céu, o Carlão não critica nada. O Thales fica atrás do Leal no bloqueio. O Leal já chega torto, que o Celso falou, e o Thales fica atrás dele. Tem umas 4, 5 bolas que o Patrício só dava ali na linha, direto, no mesmo lugar. Ele não precisava mexer o punho, porque o Thales ficava atrás do Leal. Aí ele não pegava. E outra coisa, o Leal tá reclamando muito do Thales durante os pontos. Assim, parar para perceber, acho que o time estava reclamando do Thales, que o Renan colocou o Mike no final do segundo set, já estava 22 e pouco, né, para a França, por conta da reclamação do time. Eu acho que não foi convicção do Renan. Aí é isso. A comissão técnica começa a ficar perdida. É nesses momentos que eu me pergunto, Marcelo Francoviac não faria diferença? Igual a gente já falou diversas vezes aqui, não tem Rubinho, mas naquela seleção, naquela comissão técnica do Bernardinho, tinha o Juba. Quem é o assistente de quadra dessa seleção? É o Renato Bach, que é o preparador físico, que só comemora, porque eu não vejo nem ele anotando nada durante os jogos. Ele não analisa nada, pelo que eu vejo ali. Então, assim, são coisas que vão acumulando e que chega num momento que você acaba se perdendo. O Rubinho, quando não assumiu, ele falou assim, é muito difícil um técnico que não tenha rodagem assumir uma seleção de alto nível, porque ele não vai ter ritmo. Você ficar 1 ano fora, 2 anos fora do circuito, já dificulta. O Rubinho falou isso. O Bernardinho foi num podcast esses dias e ele falou assim,
o jogador mais ou menos é melhor técnico do que o jogador bom, ou o jogador craque. O jogador mais ou menos, ele tem leitura de jogo porque ele precisa fazer a mais do que o craque resolveria só no talento. Eu deixo essas duas reflexões pra gente, porque eu acho que é o reflexo do Renan. O Renan fez aquela seleção campeã da Copa do Mundo de 2019, depois que eles tinham tido um volume um pouco maior com o Taubaté em 2019. Então, que ele pegou ali no meio, né, daquela confusão com a Argentina, eu esqueci com Castellani, exato. O Renan assumiu, ele pegou um ritmo bom, quando ele foi para a seleção, ele conseguiu manter esse ritmo bom da seleção. Então você precisa de ritmo. E o Renan foi craque, isso aí a gente não pode negar. Agora, ele como técnico é muito difícil. É muito difícil. Ele não é o Zé Roberto que corrige, por exemplo. O Zé Roberto monta atleta, ele monta. A Valeuska fala isso no documentário dela. O Zé Roberto monta atleta, ele vai montando atleta nos detalhes. Eu duvido que o Renan faça isso. Até porque ele foi um craque, a bola batia nele assim, diversas vezes. Ele mal controlava a bola porque a bola ia na mão do levantador e era no talento. Então, assim, são coisas que acumulam dentro dessa seleção e que dificulta mais ainda o fato dela conseguir engrenar e conseguir vencer. Renan foi tão craque como jogador que jogava também bem como levantador, né? Lá na Itália ele precisou ser levantador também em uma partida. Bom, vamos ouvir o Thiago. Igual a Bossetti. Exato. Vamos ouvir aqui o Thiago. Temos estreia hoje aqui no Golden Set. Ai, preciso preparar uma musiquinha de palminhas, de bexigas, alguma coisa assim. Tudo bem, Thiago? Boa noite, prazer. De onde você fala? Boa noite, Vanessa. Eu falo de Nova Odessa, é do interior de São Paulo, perto de Campinas. Aqui perto de Campinas, né? Isso, eu não acordei, nem fiz questão de colocar alarme para despertar, porque eu já sabia que o Brasil ia perder. Porque eu não acho que a questão que os jogadores ia ser ruim, mas a questão acho que está faltando o técnico e uma estratégia para ganhar o jogo. Eu acho que assim, ele colocar o Cachorro para jogar, eu acho que a gente percebeu que não teve tanta diferença do Bruninho. Ele não comprometeu tanto, igual todo mundo achava que ia comprometer. E para mim, eu acho que o problema foi a questão dos ponteiros. Colocar o Leal e o Adriano para passar junto com o Thales não deu certo. Acho que desde o primeiro set ele poderia ter colocado, se ele queria deixar o Leal ou colocasse o Honorato, ou colocasse o Rodriguinho, ele já tentou fazer isso em outros jogos, mas eu acho que colocar os dois ali não estava dando certo. E eu acredito que o Adriano só fez mais pontos hoje de ataque que o Leal, porque era o Cachorro, porque as bolinhas do Bruno para entrada ali, a hora que entrou o Bruninho, no final, eu não sei para que ele fez aquilo, porque o Cachorro estava indo bem, parece que ele queria que ele perdesse o jogo hoje. Porque quando o Brasil estava indo lá no final, ele fazia aquela inversão e o Brasil parava de fazer ponto e perdia o set. Então, eu acredito que realmente é aquilo que você falou. Parecia que ele quis colocar os reserva hoje para, assim, se perder, estava com reserva, ninguém pode culpar. E parece porque, assim, tirando o primeiro set, o segundo set, o Brasil teve à frente do tempo. Eu acho que ele demorou também para perder o tempo, ali a parada, porque o Brasil estava ali com 2 pontos, levou um ace, demorou, aí empatou, ele foi pedir o tempo. E eu acho que tá chegando um nível que eu não sei até quando ele vai se manter como técnico ali, porque pro Naubert, que passa pano e puxa o saco de todo mundo, falar mal e pedir um Mike, então aí a gente vê que já tá chegando um nível que não tem como mais disfarçar. Eu tava pensando que a única coisa boa que ele fez do Brasil cair de primeiro para terceiro é que agora se tiver renovação não vai cair, porque antes eu ouvia muito, não pode ter renovação porque tá em primeiro, vai cair. E já caiu. Ou faz a renovação ou vai cair mais ainda.